Olá, que bacana que esteja aqui. Sou Regina Vieira e vamos tratar aqui dos 3 comportamentos que certamente obstruem o reconhecimento profissional. Eu vi ao longo da minha carreira o sofrimento e o fracasso de muitas pessoas, muitas mesmo, por se sentirem invisíveis no trabalho. A sensação de irritabilidade, impaciência, cansaço se tornam presentes e ultrapassam a fronteira profissional, provocando conflitos familiares e sociais. A experiência adquirida ao longo da minha trajetória profissional, enquanto psicóloga, cofundadora do INAD, Instituto Nacional de Desenvolvimento e Excelência Humana, e também como coach executiva e personal coaching, e criadora do coaching grupo Mulheres Extraordinárias, mostrou a importância de aprender a lidar com a situação em meio ao caos de pensamentos e sentimentos que vão brotando internamente, gerando certezas falsas sobre si mesmo, a ponto da pessoa começar a concordar que é mesmo sem importância e que vale muito pouco, que é merecedora de toda aquela invisibilidade. Claro que isso é um universo muito grande para ser tratado aqui. Por isso eu fiz um recorte das questões que envolvem sucesso, prazer em viver, saúde, equidade, para te ajudar na sua evolução pessoal e profissional. Esse recorte é que vai tratar dos 3 comportamentos que vão e podem mesmo obstruir o seu reconhecimento profissional. Primeiramente, escuta com atenção e vá respondendo para você mesmo algumas perguntas que eu vou fazer. Você vem se sentindo invisível no trabalho? Que o esforço que você faz é inútil? Você se dedica ao máximo no seu trabalho, consegue até excelentes resultados e, mesmo assim, aquele retorno do seu líder não chega, nem em forma verbal, nem em promoção, nem em participação em lucros ou até em aumento salarial? Se a resposta for sim para a maioria dessas perguntas, você é um sério candidato a ser acometido pela síndrome do desânimo. Sentir-se assim leva ao descontentamento e à perda da motivação. Daí a insatisfação vai ganhando corpo mesmo, tomando conta de você durante quase todo o tempo de sua jornada de trabalho. Vai fragilizando as suas iniciativas, provocando erros tolos e um cansaço aparentemente sem nexo. Mas saiba que você não está sozinho nisso. A insatisfação no trabalho ainda é a vilã na esfera corporativa. A International Stress Management Association revelou que 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no trabalho. O peso disso para as mulheres tende a se intensificar, visto as desigualdades que também prevalecem no campo profissional. Ou seja, a falta de reconhecimento também pode provocar um grande estresse com o trabalho. E estresse não se coloca como uma fragilidade, mas sim como uma questão de saúde. Você se sente desgastada por dar tudo de si e receber quase nada, afetando a sua satisfação e autoestima. Dessa forma, quando não somos reconhecidos, a insatisfação pode se transformar em uma frustração pessoal. Você começa a alterar o seu comportamento, sendo 3 os mais comuns e que comprometerão suas chances de sucesso e superação se você os desenvolver. Trata-se do conformismo, de explosões e do desânimo. Bom, vamos lá. Conformismo é sentir-se subjugada
não reconhecida pode te fazer a não reagir às adversidades da vida, aceitando passivamente as dificuldades e as circunstâncias. Uma mulher de propósitos, líder ou não, precisa aprender a não se deixar moldar e nem se deixar morrer a inquietação interna que leva à inovação, leva à proatividade e à busca por novos caminhos. Porque o comportamento conformista, ele subverte habilidades, ele aniquila talentos e destrói competências, entre outras coisas. Ele transformará mentiras em verdades. Você se verá como incapaz, fraca, com pouca inteligência e inferior aos seus pares e colegas. Esse é o comportamento conformista. Passamos às explosões. A gente sabe, a aceleração da dinâmica do trabalho, agenda cheia de compromissos, pendências, somadas à falta de reconhecimento, elevam os níveis de estresse. E muitas vezes você pode dar vazão àquela vontade de esganar o seu líder ou aquele seu colaborador tinhoso, gritando, gesticulando demais, podendo até dizer verdades, mas de forma imprópria, no lugar e na hora errada. Se você não aprender a administrar suas emoções em momentos de pressão, suas funções cognitivas de pensamento, elas serão bloqueadas, ou no mínimo elas serão atrapalhadas. E você será lembrada por isso, e não por ter tomado a melhor decisão. Passemos aí para o desânimo. Baixa astral, tristeza, perda de interesse em atividades cotidianas, dificuldades em planejar atividades diárias, dificuldades de concentração, indecisão e até esquecimento são sinais claros de desânimo. Raramente o seu líder vai entender que isso pode ser decorrente às pressões do trabalho. Ou, se entender, por vezes ele vai até avaliar que você não esteja no cargo certo. Antes que isso comprometa a sua imagem profissional e suas aspirações vá para o brejo, há coisas bem simples que podem ser feitas. Há como driblar a falta de reconhecimento e transformar essa crise em oportunidades de superação. Vejamos, nós vamos passar para você 5 dicas. Primeira delas, descubra-se, ou seja, olhe para você, olhe para aquilo que te cobre e escreva as coisas que te incomodam e assustam. Ao descobrir-se, você vai entender o que está causando tanto desconforto a ponto de gerar esse desânimo todo. Descobrir como está se sentindo e como está se saindo é útil e sábio. Peça uma reunião com o seu líder para descobrir e descubra com ele o que precisa ajustar e o que deve ser mantido. Mas assim, prepare-se para essa reunião. Lembre-se que seu líder é outro ser humano, portanto, ele é suscetível a dores e a pressões. Lembrar disso é fundamental. É possível, inclusive, que ele não tenha clareza de como você está sendo afetada pelo comportamento dele, tornando contraproducente o resultado que ele mesmo tanto deseja. Prepare a sua explanação sobre o que sente sem culpá-lo. Se o caso for esse, a conclusão precisa ser dele, pois do contrário, ele se arma ao invés de ouvir e entender de fato o que está se passando. Além de tudo, essa reunião contará um ponto a seu favor, porque você será descoberta
como uma pessoa interessada em buscar o aprimoramento. Ponto a mais para você. Segunda dica, você se descobriu, agora cubra-se. Cubra-se com aquilo que você gosta, ou seja, relacione as atividades agradáveis que gosta de fazer. Fazer coisas prazerosas aumenta a produtividade e fará com que você consiga superar a sua insatisfação no trabalho. Bem, no trabalho, seja proativo, tomando iniciativas relativas à sua posição, principalmente responsabilizando-se por aquilo que você faz. E se tiver uma falha, assuma e repare. Isso ajuda a te conferir mais credibilidade. Terceira dica: use uma agenda e coloque nela as suas tarefas, de forma que você consiga visualizar o panorama de pelo menos uma semana, de uma semana toda, tá? Divida o seu tempo entre as atividades, as suas tarefas. Entretanto, tem que considerar ali momentos para pausas. E, é claro, os melhores momentos para pausar. Pausar promove descanso, uma renovação de energia, com entradas de novos pensamentos e ideias. Isso é chamado na programação neurolinguística de quebra de estado, ou seja, isso faz com que o pensamento, o sentimento e o corpo entrem numa nova sintonia. É super importante fazer isso. Quarta dica: crie um dia do prazer. Ter um dia na semana sem deveres faz toda a diferença. Toda a diferença. Descansa a mente, faz-te lembrar que você tem o direito de se recompensar. Afinal, você está fazendo o melhor que pode com aquilo que você tem. Sua saúde mental agradece e seus resultados profissionais também. Quinta dica: escreva a sua melhor história em 3 itens diários. Antes de dormir, use um caderno novo, para escrever pelo menos 3 coisas que você fez naquele dia e pelas quais você agradece. Ao lado de cada uma, você escreve por que você agradece e ao lado você vai escrever o sentimento que teve ao fazê-las. Não importa o tipo de atividade. Se foi fazer um café, dar um telefonema, apresentar uma grande ideia, não importa. Algo que você fez, gostou e que quer agradecer. Ao final de uma semana, você já poderá sentir os bons resultados dessas práticas. Bem, passamos as 5 dicas. Iniciamos aqui nos propondo a tratar dos comportamentos que obstruem o reconhecimento profissional. Tratamos do conformismo, explosões e desânimo. Falamos sobre as consequências provocadas pela invisibilidade, falta de reconhecimento. Demos 5 dicas para romper e superar a falta de reconhecimento. E provocar, além de tudo, o seu crescimento no mundo corporativo e na sua dimensão pessoal também. Mas, para além disso, eu quero acrescentar que muitas mulheres deixaram de ser promovidas por questões de gênero ou por reclamarem de assédio de vários tipos. Outras tiveram os seus relacionamentos rompidos em meio a esse caos. Outras empreendedoras ou focadas na administração da própria família ou da própria casa não conseguem ser reconhecidas pelo parceiro ou por seus filhos. São situações diferentes,
que podem afetar a carreira e a vida pessoal. Mas a perda da autoconfiança, o apego por uma situação, a frustração e um desânimo permanentes são os aspectos comuns entre todas aquelas situações. Você pode conhecer possibilidades de superação, sem dúvida, mas por vezes é difícil superar sozinha. Conseguir efetivar a transição entre a situação angustiante e o reencontro com os seus ideais e projetos, às vezes é difícil fazer só. Se você estiver nessa situação de angústia, desânimo e desejar restaurar sua autoestima, consolidar o bem-estar e alcançar o sucesso, eu posso ser a facilitadora dessa transformação. E se não for o seu caso, está tudo bem também, pois só o fato de você ter chegado até aqui indica que algo te foi útil. E isso faz parte do meu propósito, da minha missão. Agora, se for o seu caso, preencha seus dados no contato do nosso site e, de presente, vivencie uma sessão de coaching comigo. Para isso, acesse o site do INADE, lembrando que INADE se escreve I-N-A-D-E-H. Escreva INADE desta forma e acesse www.inade.com.br/contato. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe um curtir aqui. Para mim é muito importante e isso me ajuda a avaliar e a entregar conteúdos de valor para você. Grata e até o nosso próximo encontro. Abraços!